é o seguinte. A gente vai abordar aqui o primeiro ponto desse tema, como começar no digital, falando de mentalidade. É muito difícil a pessoa ela largar a CLT, é muito difícil ela olhar novos horizontes, ter novas perspectivas, realmente conseguir analisar, enxergar, visualizar mentalmente aquilo que ela quer, se ela vai conseguir ou não, né? Por quê? A gente às vezes passa tanto problema na vida, tanta dificuldade, que a gente só foca no problema e não na solução. Tá, um ponto aqui importante de focar só no problema tem uma técnica que a gente usa, né, hoje em dia para foco. Também tem um princípio que a gente utiliza. Vou falar sobre esse princípio. Vou dar um spoiler dele, que é o princípio 80-20, tá? Esse princípio 80-20, ele é o princípio de Pareto. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no meio dessa live aí, porque a gente tem que entrar aqui com conexão para fazer sentido para você isso. Não adianta eu falar ao vento e não aterrissar isso para você, tá bom? É fundamento. O que eu vou falar é fundamento. Então não vai ser nada da minha cabeça, não é invenção, é o que a galera faz hoje no mercado, é o que dá resultado, é o que a galera tá fazendo, tá bom? Boa noite para quem tá chegando, muito boa noite. Espero que todos estejam muito bem, beleza? Então vamos lá. A gente estava falando sobre mentalidade. Então, assim, algumas coisas que passa, algumas decisões que a gente tem que tomar, e essas decisões passam muitas coisas na nossa mente. Medo, insegurança, a gente sente falta de coragem de botar a cara, de se expor, de tomar porrada. Não porrada em sentido literal da coisa, entende? Mas é de sofrer, pelejar. É difícil. O mercado digital é concorrido, mas ele não é impossível. Por quê? Vamos lá. Qual que é um dos primeiros pontos? O nosso tema da live hoje é falta de tempo, né? Pouco tempo, tempo escasso, ou então escassez de recurso. Técnicas para você começar no digital com pouco recurso ou com pouco tempo. Sobre o tempo. Então eu falei sobre o princípio de Pareto, tá? O princípio de Pareto, ele fundamenta o seguinte: ele é 80-20, e você tem um negócio. 80% das atividades desse negócio resultam em 20% do faturamento ou da lucratividade. Certo? Pô, João, mas como assim? Não estou entendendo. Só 80% das atividades, 20% só? O que é isso? Então vamos deixar mais confuso para eu explicar daqui a pouquinho. Se 80% das atividades elas resultam em 20% dos lucros, 20% apenas das atividades resultam em 80% do faturamento e do lucro da sua empresa, do seu negócio. Por que isso acontece? Quando você começa qualquer negócio, independente se ele é físico, se ele é digital, não importa a modalidade, físico ou digital, sempre vai ter muitas atividades para você fazer. Você sempre vai estar atolado de tarefas, sempre vai ter um monte de coisa na sua agenda. Só que aí entra o princípio de Pareto. Se você sabe que 80% das atividades ela retorna para você apenas 20% de lucratividade, por que você então vai focar em 80% das atividades? Eu faço essa pergunta para você. Uma reflexão. Se tiver coragem, manda aí no comentário se isso faz sentido ou não. Porque assim, 20% das atividades elas são triviais de um negócio. Você tem que estar ali, você tem que tomar a rédea daquilo. Senão o negócio desanda, cara. Vai por água abaixo. E escorre entre seus dedos. Uma outra técnica, esse é um princípio, agora vamos falar de uma técnica. Existe uma técnica chamada técnica de Pomodoro. Essa técnica ela tem um foco, ela é especificamente voltada para foco. Ela tem um foco para foco.
O que eu quero dizer com isso? Seja para estudar, seja para você executar no seu negócio, essa técnica, ela visa foco. Então ela acontece, vamos colocar aqui, imagine que você tem uma atividade para fazer, 4 atividades. Essas 4 atividades, elas vão tomar 1 hora do seu tempo. A técnica Pomodoro, então, ela consiste em você dividir essas atividades em intervalos de 25 minutos. Por exemplo, você vai trabalhar ou estudar 25 minutos extremamente focado. Durante esta 1 hora completa, você vai fazer intervalos de 5 minutos entre as atividades, entre uma atividade e outra. Isso vai fixar e vai aterrissar melhor as informações de cada atividade na sua mente. Com isso, misturado a técnica Pomodoro com o princípio de Pareto, 25% das atividades, então, 25 minutos das atividades, perdão. 25 minutos você focado nas atividades, utilizando o princípio de Pareto, que é 80% das atividades não triviais e 20% das atividades triviais de suma importância. Então você vai pegar 25 minutos do seu tempo e vai focar extremamente nas atividades que trazem resultado. Você não vai focar em atividades que não trazem resultado. Tudo bem? Ficou claro? Vocês estão entendendo isso? Porque assim, é importante que vocês entendam. Essas técnicas, elas são realmente, vocês podem pesquisar se isso existe ou não, isso não é invenção minha, tá? Técnica Pomodoro, você vai realmente ali trabalhar o foco e o princípio de Pareto, você vai trabalhar essa escala de 80-20, onde 80% das atividades não são triviais para o negócio e trazem apenas 20% dos lucros e 20% das atividades apenas conseguem trazer os 80% do lucro. Então é uma questão de você priorizar atividades importantes e não importantes. Tá? Esse é o primeiro ponto da mentalidade de você começar no digital. Porque, assim, repito, vou reforçar isso. Qualquer negócio, seja físico ou seja digital, vai ter uma enxurrada de atividades, de tarefas, de responsabilidades. Então, nada mais sábio do que você focar nas atividades que são importantes. Isso já vai desmistificar e já vai dar clareza mental para você sobre algumas coisas. Por exemplo, quando a gente começa a estudar ou começa a executar para o nosso próprio negócio, acontece uma coisa muito louca. É quase um burnout. Porque você fica sobrecarregado, às vezes não é nem das atividades, mas é de informação. E aí você não sabe nem para onde ir. Por isso, mais uma vez eu reforço. Use essa técnica e esse princípio. Elas juntas, mescladas, vai trazer assim resultado fenomenal aí na sua vida. Tá? Não é só para o negócio não, ela funciona para a vida também.